Isso aqui em Brasília, seguem as movimentações em torno da PEC dos precatórios. Kennedy, esse é o assunto da nossa enquete no YouTube. A pergunta é se você concorda com a proposta de custear o Auxílio Brasil sem afetar o pagamento de precatórios. Por enquanto, a maioria concorda, 72%. Vamos dar uma olhada nessa informação que está no UOL também, essa notícia, para a gente repercutir aqui na sequência. Senadores apresentam PEC substitutiva dos precatórios com 99 bilhões de reais livres. Os senadores são Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que apresentaram hoje uma proposta, na verdade, ainda ontem, nessa proposta alternativa à PEC dos precatórios. A emenda pretende garantir os recursos necessários para o pagamento do Auxílio Brasil, que é o programa que substitui o Bolsa Família sem que haja prejuízo no pagamento de precatórios. O novo texto traz a liberação desse valor, 99 bilhões de reais, para assistência. E a estimativa dos senadores é que com o valor seja possível garantir o benefício de R$ 400 por mês a aproximadamente 21 bilhões de brasileiros. Vamos tratar sobre esse assunto. Kennedy Alencar continua aqui conosco. Vou chamar o senador José Aníbal para a gente fazer uma entrevista agora, do PSDB de São Paulo, que assina essa proposta, então, com o senador Oriovisto, com o senador Alessandro Vieira. Senador Aníbal, boa noite para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao UOL News. É possível, então, viabilizar esse programa, esse auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, no valor de R$ 400, sem que haja essa folga para pagamento daquele chamado orçamento secreto, para as emendas parlamentares, a destinação não tão exatamente definida. É isso, senador? Boa noite para o senhor. Boa noite, prazer falar com você, com Kennedy. Olha, claro que a nossa primeira iniciativa foi buscar dentro do orçamento os recursos para o auxílio emergencial, para identificar 50 bilhões de reais que podem ser alavancados no orçamento, tal como ele está, para cumprir, realizar esse propósito. Um propósito fundamental. Hoje nós temos milhões e milhões de brasileiros na situação de miséria e de fome. A fome está ficando endêmica, sobretudo nas periferias das grandes cidades, mas pelo Brasil afora. Então, o que devia ser a centralidade do projeto da Câmara, e deixou de ser a centralidade no projeto lá, tal a quantidade de penduricalhos que foram feitos, é central na nossa proposta. Ela é muito objetiva. No início, a gente queria e achava viável com cortes dentro do orçamento. Por exemplo, o governo vai gastar 98 bilhões de reais o ano que vem, com o custeio da máquina, as despesas discricionárias. Não é com salário, é o custeio, água, luz, manutenção, etc, etc. Nós propomos aí um corte de 10 bilhões. O governo vai, o ano que vem, já votou isso, ele vai impedir a continuidade de 25 bilhões de reais em benefícios ou renúncias tributárias. Se determinados setores da economia recebem benefícios fiscais, por algumas razões, isso se eterniza e depois nunca mais muda, né? Já nem carece mais deles para continuar produzindo e tal. Então, 25 bilhões, com 10, 35, mais o Fundef, que é um precatório que pode ser pago por lei fora o teto, acima do teto. Então, já teríamos aí 32 com 16, 58 bilhões de reais. Isso já era suficiente, mas o governo não mostrou interesse nessa discussão. Ele disse, não, mas isso é complicado, que não sei o quê, o governo já está prevendo ele próprio fazer um corte no custeio, mas vai ser preciso complementar algumas coisas no orçamento que estão em aberto. Nós identificamos toda essa situação e simplificamos a nossa proposta. Tira do teto de gastos os precatórios, são dívidas líquidas certas, ao contrário do que eles estão dizendo, não são precatórios milionários. 85% desses precatórios, de 89 bilhões de reais, são para pagar precatórios trabalhistas, previdenciários e de pequenas e médias desapropriações. 85%. Apenas 15% são grandes precatórios objetos de negociações paralelas aí no mercado e que eu acho até que deviam ser auditados. Mas, enfim, isso não pode levar o governo a uma posição de dar calote em precatórios. Isso é dívida líquida e certa. Não tem mais o que recorrer. Então,
89 bilhões. O que a gente vai fazer com esse recurso? Primeiro, 25 bilhões para cobrir buracos que estão no orçamento com relação a três questões que têm a ver com a área social. Seguridade social, reajuste do salário mínimo, reajuste da Previdência e reajuste do benefício de prestação continuada. Então, 25 milhões vão para aí. Esses 89 bilhões viram 64. Mas tem mais 35 bilhões que já estão na dotação orçamentária, no orçamento, destinados a pagamento do Bolsa Família. Então, você tem 64 com 39, 99 bilhões para o governo usar pagar esse benefício até dezembro do ano que vem. Senador, R$ 400 para não só 17 famílias, como eles estavam prevendo, mas para 21 milhões de famílias. No nosso projeto não tem espaço para emenda de orçamento, ele está orçamento secreto, que é uma indecência, que não tem transparência nenhuma, não se sabe quanto vai para quem, onde, fazer o quê. Não é? Não tem espaço para outras manobras que essa PEC da Câmara permitiria, que já levaram o presidente, inclusive, a ficar muito animado, né, pelo menos lá fora, dizer, olha, não, também vou fazer reajuste disso, daquilo, dos policiais. Não tem espaço para isso. O orçamento do senador, Brasil está completamente fechado e inflexível. Senador, boa noite. Kennedy aqui falando. Bom revê-lo de volta aqui ao Congresso. Senador, me parece sensata na comparação com a PEC original do governo, a proposta que os senhores estão apresentando. Qual que é a viabilidade política para ela ser aprovada no Senado e, uma vez voltando à Câmara, ser aprovada? E como fica também a discussão sobre o teto? Me parece que ficou muito difícil sustentar o teto de gastos da forma como está. Se o Congresso Nacional não deveria discutir, à parte ou no âmbito dessa própria PEC, uma mudança no teto de gastos e uma compressão de despesas sociais nos últimos anos. Então, eu queria ouvir o senhor sobre isso. A chance real da proposta de vocês é vingar, tanto no Senado como na Câmara, e essa discussão, a sua visão sobre a importância de, eventualmente, se manter ou se mudar o teto de gastos. Você viu aí pela própria pesquisa que vocês estão fazendo, que já existe uma opinião pública favorável a alguma coisa que seja transparente e inteligível por todos. Olha, é isso, isso e isso, para fazer isso, isso e aquilo. Eu acho que isso vai sensibilizar os senadores. Já tem mobilização de senadores, inclusive, para fazer uma auditoria nos precatórios. Eu apresentei um projeto, isso em setembro, porque a gente não tem acesso a esses precatórios. O governo chuta números aí. Nesse ano caiu um meteoro, como eles disseram, né? Não sabiam que tinham mais 40 bilhões a pagar. Isso é uma declaração de falência da administração, né? Claro que isso tem que existir. Então, a minha proposta é no sentido de que, no capítulo da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, riscos fiscais, esteja colocado tudo que se refere a precatórios. E os valores, grosso modo, precatório de trabalhistas, tanto, precatório previdenciário, tanto, até 2 milhões, tanto, de 2 anos, enfim, para que a gente tenha uma noção. Bom, então, eu acho que é possível essa sensibilidade do parlamento crescer, né, nesses próximos 10 dias, e a gente tem hoje uma constatação: o governo não tem os votos, até o momento, para aprovar esse projeto que veio da Câmara, tanto que nos procurou para negociar. O líder do governo, Fernando Bezerra, conversava com a gente, conversava com o governo, mas agora ele está conversando diretamente com o ministro, que já voltou para o Brasil. O ministro até levou o Fernando Bezerra a dar a seguinte declaração: não há opção para a PEC dos precatórios que não seja aquela que veio da Câmara. Não há melhor. Não há melhor opção. Eu posso dizer para ele a mesma coisa, que não há opção melhor, mais transparente e menos sujeita a estrepulias governamentais, né? A estourar o teto de todo jeito, a mexer no orçamento de todo jeito, do que a proposta que nós estamos fazendo. Portanto, eu tenho expectativa de que possa mudar na votação do Senado. Pode não ser exatamente a nossa proposta, mas tem que ser algo com esse aspecto de transparência e de finalidade definida. Não pode deixar em aberto, senão vai vir orçamento secreto,
vai vir outras medidas que o governo vai fazer com um sentido claramente eleitoreiro, como já é, na origem, a ideia do governo com relação ao auxílio emergencial. Eles discutiram isso, veio a público, Ciro Nogueira e outros, que eles estão fazendo o benefício até 31 de dezembro do ano que vem, para passar a ideia depois de que isso vai ser renovado em 2023, se o Bolsonaro tiver a graça do voto dos brasileiros. Não é? Criar uma condicionalidade aí, né? E sobre o teto de gastos, ele é sustentável? Ele não teria que ser mudado? Porque está comprimindo o que o governo está propondo agora é um escândalo, a PEC dos precatórios. O ajuste do teto de gastos, quer dizer, o quanto o governo pode gastar no ano que vem, mais a inflação do ano anterior, era medido de junho a julho de cada ano. Para que exatamente no segundo semestre, que é quando se discute o orçamento, já se sabe exatamente quanto que esse orçamento vai ser reajustado. Eles agora, como a inflação cresceu muito, hoje maior, bem maior do que era em julho, eles querem mudar para janeiro a dezembro. Então, nós vamos ter a seguinte situação esdrúxula. O orçamento do Brasil não vai estar fechado antes de fevereiro, porque não tem o índice de correção do orçamento do ano anterior. Essa manobra pode se prestar a muitas outras coisas. Eles estão dizendo na PEC deles que o orçamento vai ter que ser reajustado mês a mês. Imagina! Eu sou a favor, Kennedy, de mudar o precatório na data que está prevista. O precatório não, o teto de gastos. O teto de gastos foi uma âncora fiscal para segurar o barco, porque ele estava muito... A revisão seria em 2026, não é isso? 2026. Você pode até fazer revisão em 2023. Novo governo. Não com esse governo. Ele já mostrou que qualquer revisão que ele vai fazer agora não vai ser uma coisa de... O Kennedy entende disso, né? É uma expressão americana, né? É olhar os gastos de forma mais apurada, ver aquilo que você está gastando é a mais, errado, analisar melhor o custeio. Os incentivos e benefícios fiscais, 350 bilhões de reais hoje, sem nenhuma análise do benefício que eles produzem em matéria de emprego, produtividade, competitividade, coisa nenhuma. É cartório. Uma boa parte deles é cartório. E os cartórios não querem abrir mão de jeito nenhum. O governo tem que fazer um pente fino aí e reduzir os seus gastos, né, a favor de outros, que sintonizem, inclusive, o parlamento melhor com a sociedade. Né? A agenda do parlamento tem que ter mais presente aquilo que está acontecendo no país hoje. Abrindo um parêntese aqui, batalha-se tanto por esse orçamento secreto e pelas verbas parlamentares, de um modo geral, porque o parlamentar está ficando sem discurso para a reeleição. Ele precisa de ter fidelidade de prefeitos e vereadores para garantir votos. É uma espécie de curral eleitoral moderno. A política foi sendo monetizada. Tem muita moeda na política hoje. Senador. E muita atenção a políticas públicas. Para a gente encerrar, rapidamente, o senhor mencionou uma fala do líder do governo, o senador Fernando Bezerra, em relação a essa alternativa à PEC dos precatórios. Nessa mesma entrevista à Globo News, ele disse que essa proposta alternativa, ela cria mais incerteza, mais imprevisibilidade, foi o que ele disse nessa entrevista. E eu quero te ouvir nesse sentido também. Como? Ele precisa dizer que o mercado não gostou dela, que seria nada, ao contrário. Os investidores, nós temos até matérias hoje na imprensa, dizendo que o pessoal que está financiando PPPs no Brasil já está com o pé atrás. Se eu estou financiando isso aí, daí a pouco o governo diz... Se o governo está dando calote em precatório, que é dívida líquida e certa, é isso que as pessoas precisam entender. As pessoas têm direito àquilo, tem gente litigando isso há 20 anos. Pequenos proprietários têm que pagar. Agora, o governo tentou fazer uma jogada, foi um meteoro, coisa nenhuma, sabia já que era 90 bilhões. É porque estava com um orçamento que eu tenho chamado, com frequência, de esculhambamento, né? Não é um orçamento. E aí, quando colocou a situação, passou logo para essa emenda aí, essa PEC sobre precatórios, e para passar a boiada, né? Eu acho que não vão conseguir.